Ok, muito boa tarde para você, ouvinte, em sintonia com a gente aqui da 92.5 FM. Está no ar mais uma edição do seu Ponto a Ponto. E hoje é quarta-feira e a semana já está na metade. A gente está aqui sempre muito feliz porque você está na nossa companhia, está na nossa audiência. Não é isso, Luiz? Exatamente. Quarta-feira está aí. Eu gostaria de começar o programa lhe desejando uma ótima tarde, Alessandro, uma ótima tarde para você também, o Ederson, nosso chefe aqui de operações, e claro, uma excelente quarta-feira para você, ouvinte, que escolheu a melhor rádio de todo o Noroeste Mineiro. Hoje é dia 12 de setembro, dia de São Nilo e dia do Santo Nome de Maria. Hoje é dia nacional da recreação e também o dia do trator. E olha só... Desculpa, hoje na história é o dia em que em 1911 foi inaugurado o Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos principais teatros do Brasil. Nessa mesma data, em 1936, foi inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E em 1981 foi fundado o Memorial JK, que hoje guarda os restos mortais do presidente Juscelino Kubitschek. Inclusive, faria aniversário hoje, nascido em 1902, o JK comemoraria hoje 116 anos, Alessandro. Tá certo, Luiz. Fica aí uma recomendação de passeio, né? Quando você for a Brasília, é uma ótima ideia visitar o Memorial JK, local que tem aí parte importante na história recente do Brasil. Bom, e você, tá esperando o quê? Manda uma mensagem pra gente aqui no WhatsApp. O nosso número é 99915-3332. Você pode entrar em contato lá no Instagram também, né? É só procurar o @pontoaponto.ptu. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço forte para todos que curtem nossas publicações no Instagram e no YouTube. E para Marilene, em especial, lá no Nossa Senhora de Fátima, que mandou mensagem pra gente aqui no WhatsApp. Bom, hoje o assunto é complicado, né? A gente vai voltar a falar sobre a água e dessa vez o problema é da qualidade da água. Olha, Luiz, andando pela cidade, a gente já viu uma movimentação aí de caminhões, pipas, né? Caminhões aí destinados a levar aí água potável. Com certeza, algum setor da cidade aí já está recebendo aí através de caminhões. Hoje eu acho que a prefeitura está começando a se preparar, né, para evitar problemas, né, Alessandro? Sim, a estiagem está aí, né, e nós sabemos que a nossa capacidade de fornecimento de água para toda a população está a desejar, né? Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário Igor Pimentel para falar das ações da prefeitura. A gente vai trazer essa entrevista em breve aqui no programa, mas ele estava comentando comigo, ele falou: olha, Luiz, eu particularmente eu acho que esse ano vai ter mais água do que o ano passado, então eu acho que o risco é um pouco menor. Isso é a opinião dele, baseado nos comparativos do mesmo período desse ano do ano passado, mas isso aí a gente vai ter que andar um pouco mais pra frente aí pra ver, né, Alessandro? Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero citar aqui que a gente vai falar sobre essas questões, né, sobre a falta d'água e também essa solução, né, que o prefeito indica, sinaliza aí, buscar água no São Marcos. Os especialistas que a gente está trazendo aqui, os entrevistados, eles têm uma opinião diversa aí, né, Luiz? Eles apontam outro caminho, né, Alessandro? Aí vai ficar a critério. Eu até gostaria de pedir aos representantes, às autoridades aí, que acompanhassem com carinho esse programa de hoje, porque é uma opinião um pouco diferente, talvez pode ajudar a repensar essa questão, né, Alessandro? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aqui com o seu Ponto a Ponto. Ok, já estamos de volta aqui no seu Ponto a Ponto, agora são 12h31. A informação aqui é apurada e de verdade. E desde já, eu mando um forte abraço para você que está aí nos ouvindo. E não esqueça, mande uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, 99915-3332. E no Instagram, o nosso perfil é @pontoaponto.ptu. E no YouTube, você acompanha as edições que já foram ao ar, não é mesmo, Luiz? É isso mesmo, Alessandro, e olha, como você disse, o assunto hoje é a água, ou melhor, a qualidade dela, né? E para você ouvinte que não acompanhou as nossas edições anteriores, nós chegamos a entrevistar o prefeito Olavo Condé lá no gabinete dele. Ele havia dito, cerca de um mês atrás, que a prefeitura não está satisfeita com o plano de ações oferecidos pela Copasa e que, se a companhia não mudar, então a prefeitura deve assumir a gestão da captação, tratamento e distribuição da água.
e que uma alternativa seria buscar água então no Rio São Marcos. Mas para refrescar a memória do ouvinte, nós vamos colocar aqui novamente um trechinho da fala do prefeito. Eu vejo que, de certa forma, tem que se tomar atitude, e se for no sentido de denunciar o contrato, nós vamos denunciar o contrato com a Copasa. E é claro que, a primeira mão, o município é quem tem que assumir essa situação do abastecimento de água aqui em Paracatu. É claro que toda essa estrutura da Copasa, no dia que ela sair, ela tem que deixar essa estrutura para o município. É claro que vamos ter que trabalhar muito aí, trazer pessoas competentes para poder nos ajudar nesse sentido, e então logo passe a buscar soluções para o abastecimento de água em Paracatu. À primeira vista minha, eu vejo que temos que talvez pensar maior, buscar água no Rio São Marcos para poder abastecer a cidade de Paracatu. Bom, como você escutou aí, né, ouvinte, hoje o cidadão paracatuense enfrenta alguns problemas sérios. Veja, se a Copasa continuar atuando da maneira como está fazendo, o serviço pode não ser suficiente para atender a demanda da população. A prova disso é que no ano passado faltou água e o prefeito chegou a decretar, né, o estado de calamidade. Quem confirmou isso para mim foi ontem mesmo o secretário Igor Pimentel. Obviamente, se tivesse tudo bem, ele não teria feito isso. Mas como eu vinha falando, se porventura a Copasa não for mais a companhia que atenderá o município e a prefeitura realmente colocar em prática a ideia de puxar água do São Marcos, nós podemos enfrentar outros problemas, começando pelos próprios conflitos lá do Rio São Marcos. Quem nos explicou melhor essa situação foi o professor Márcio José dos Santos, que é formado em geologia e ministra também aulas de hidrologia em uma das faculdades aqui da cidade. A Agência Nacional de Águas foi solicitada pelos produtores goianos a fazer um controle do uso da água lá. Estabeleceu, então, um sistema de outorga para garantir a água para todo mundo. E ele estabeleceu um limite que o agronegócio não poderia ultrapassar um volume de água para irrigação agrícola de 8,6 metros cúbicos por segundo. Olha bem, isso é suficiente para irrigar 63.500 hectares. Acontece que já em 2013 a área irrigada já era 87.670 hectares, já bem superior. Em 2014 chegou a 91.152 hectares. Olha bem, o original de limite que tinha sido estabelecido era 63.500 hectares. Em 2014 já tinha atingido 91.152 hectares. Ou seja, quase 30 mil hectares a mais. Bem, quem concorda com essa afirmação do professor Márcio é o médico Sérgio Dani, que há anos luta pela reserva do Acangaú. Ele discorda do investimento em captação de água em outro local, né, no caso São Marcos, sem que antes seja feita uma avaliação de disponibilidade de água. Investimento em captação de água só faz sentido se for garantida a produção sustentada de água na bacia hidrográfica. Do contrário, o investimento é perdido. Investir em captação sem antes ter investido na conservação e produção da água, uma insensatez. Bem, são dois argumentos interessantes, né, Alessandro, e que demonstram que é preciso reavaliar essa possibilidade. Até porque, segundo o professor Márcio, não foi realizado nenhum estudo de qualidade da água do Rio São Marcos que ofereça segurança para o consumo humano. Presta atenção no que ele disse. Tem que considerar duas situações, a questão da quantidade e a questão da qualidade. Isso porque, se você vai usar uma água que não seja para consumo humano, os parâmetros de qualidade são bastante inferiores àqueles que são usados para consumo humano. Mas quando a gente analisa a bacia do Ribeirão São Marcos, ela é imprópria para consumo humano. Por quê? Na bacia do São Marcos instalou-se uma das maiores áreas de agronegócio do Brasil.
e onde os agrotóxicos são usados de maneira intensiva. Quando jogado na terra, ele infiltra e é levado nas águas superficiais. De uma maneira ou de outra, ele acaba contaminando as águas que correm nos rios e contaminando os lençóis freáticos. Para usar a água, seria necessário que se fizesse um estudo de qualidade da água que nunca foi feito. Nós estamos tomando água da Copasa aqui há muitos anos sem que seja feito um estudo real da qualidade da água. Bom, ainda dentro desse raciocínio, o Dr. Sérgio acredita que mesmo que a água seja captada do Rio São Marcos, se ela não atender, né, esses parâmetros de qualidade que o professor Márcio apontou, segundo o professor, o Dr. Sérgio Dani, o processo de limpeza pode elevar ainda mais o custo da operação. Além de também não ser garantido que a água fique realmente limpa o suficiente para poder ser consumida. A água de boa qualidade em quantidade suficiente é essencial para a vida saudável. É preciso ter em mente que o rio mais limpo e a água mais limpa não são os que mais se limpam nas estações de tratamento de água, e sim os que menos se sujam na natureza. Limpar a água suja é sempre mais caro e ineficiente que evitar que a água se suje na natureza antes do ponto de captação. Muitas vezes as técnicas acessíveis de limpeza da água não conseguem eliminar todos os poluentes que causam mal à saúde, como certas toxinas, hormônios, antibióticos, elementos e compostos químicos como arsênio, fosfatos, entre tantos outros. No entanto, né, uma grande responsabilidade recai sobre a Copasa, pois é dela, né, essa função de fazer os exames, as avaliações dos compostos da água. O professor Márcio explicou que a Copasa não faz alguns exames que são considerados fundamentais antes de oferecer essa água para a população poder consumir. Então a gente fica tranquilo quando vê a Copasa, ela mostra os parâmetros: coliformes totais, cor, Escherichia coli, fluoreto, turbidez. Os parâmetros da qualidade da água estão dentro daquilo que a lei estabelece como limite. Ora, onde estão as análises referente a elementos traços, metais pesados, de poluentes orgânicos que são os piores? Não existem, nunca foram feitos. A Copasa não tem nem laboratório para analisar esses outros parâmetros. Os poluentes orgânicos, nunca vi um relatório. Você pode entrar no site da Copasa, que tem um relatório anual que ela faz de qualidade da água, e esses parâmetros não constam. Ela jamais analisou. Então, ela, quando fala que ela está fornecendo para nós uma água de boa qualidade, na verdade está mentindo, está enganando, porque ela analisou a qualidade da água, analisou alguns parâmetros de qualidade. E o que acontece aqui com as pessoas de Paracatu? Cada vez mais se instalam doenças que a pessoa não sabe a origem. Vai atrás do médico, não faz análise desse tipo para poder falar só você está contaminado com a contaminação ambiental, a água, qualquer coisa, e fala assim, não, você está com virose. Como você ouviu aí, né, essa análise da água aí, da qualidade da água é realmente fundamental. O que impressiona é que a Copasa nunca tenha feito esses exames, né, anteriormente. Como ele disse, pode ser que boa parte dessas viroses, né, que a gente vê por aí, sejam culpa simplesmente da água. Bom, mas se em tese não dá para pegar a água do São Marcos sem essa análise técnica, então qual é a solução? Segundo o professor Márcio, a sugestão seria realizar a preservação das áreas de proteção, e para isso é preciso aplicar a lei. Isso aí é um processo que, para reverter, você teria que aplicar a lei, porque a lei de 1989 estabeleceu a região do Santa Isabel do Espalha como área de proteção especial. E aqui, tem lá o artigo 2º da lei, ficam declaradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural na área definida no artigo anterior. Quer dizer, Santa Isabel, captação de Santa Isabel, e lá no Córrego Espalha. E o artigo 3º ainda fala o seguinte: os projetos de loteamento ou de parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas protegidas por esse decreto serão submetidos antes da aprovação pelo município à prévia anuência do Estado, e não estão sendo respeitados esses dois artigos. Olha, é bom deixar claro para o ouvinte que, né, sobre essa questão da aplicação da lei, nós questionamos o poder público. Tanto a promotoria quanto a prefeitura já se pronunciaram
sobre essa questão jurídica. Se você perdeu essa edição, basta ir lá no YouTube, no nosso canal, Ponto a Ponto PTU. Lá você pode acessar a edição do dia 6 de setembro e conferir o que eles disseram. Agora, o Ederson, vou pedir para você colocar em sequência as duas sonoras, tanto do Sérgio quanto a do Márcio, que é o seguinte, olha, tanto o professor Márcio quanto o doutor Sérgio concordam com uma outra coisa muito importante. Os dois acreditam que a solução seja manter a captação no Ribeirão Santa Isabel. A capacidade de captação de água na bacia do Ribeirão Santa Isabel, correspondente à APE de Paracatu, com mais de 25 mil hectares, é suficiente. Hoje, apenas cerca de 35% da APE de Paracatu estão protegidos por unidade de conservação. A solução é a conservação das reservas naturais e áreas protegidas já existentes em Paracatu e o aumento da área sob proteção legal através da criação de novas unidades de conservação. Essa é a recomendação de vários cientistas, engenheiros, sanitaristas e especialistas do Brasil e do mundo. Nesse momento, a opção mais interessante, importante, inadiável é recuperar a bacia do Santa Isabel, porque é onde tem a água de melhor qualidade e a gente pode equacionar certos problemas lá para melhorar a capacidade do Santa Isabel de fornecer água ao longo do tempo, né? Que não é uma solução que ser feita de vez. Agora, se tivermos que buscar outras águas, que esse estudo seja feito antecipadamente, porque é arriscar a situação da vida humana se você querer fornecer água sem analisar a qualidade dela e que não são esses parâmetros da Copasa. Bom, eu espero aí que as autoridades e os envolvidos, né, nesse setor do abastecimento de água aqui de Paracatu tenham acompanhado essa entrevista, porque ela talvez possa ajudar aí a repensar as próximas atitudes, né, Alessandro? São informações técnicas, né, Luiz, que precisa aí de vários especialistas aí antes de tomar qualquer decisão, né? É uma coisa importante, a água é vida, né? E isso aí pode acarretar aí grandes problemas sérios, pode impactar a saúde pública, né? Bom, agora são 12 horas e 44 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo aqui no seu Ponto a Ponto, fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Agora são 12 horas e 46 minutos aqui no seu Ponto a Ponto, ok? Estamos de volta na melhor rádio do Noroeste Mineiro, 92.5, a única FM. Lembrando que você gostou aí dessa matéria aí, ou se você quer assistir novamente, é só ir no Instagram ou no YouTube, né? O nosso endereço é @pontoaponto.ptu. Olha, você lá encontra todas as edições que já foram ao ar, não é isso, Luiz? Exatamente, olha, não percam, viu, gente? Tem todas as edições, se você quiser acompanhar essa novela. A gente falou, né, Alessandro, no começo do programa, né? Nos primeiros dias, a gente falou, isso aqui vai ser uma novela, não vai acabar, né? Essa história. Mas estão todas as edições lá no YouTube, você pode acompanhar, é facinho de achar, @pontoaponto.ptu. E eu queria aproveitar, Alessandro, e mandar um abraço lá pra Mari, da Vila Mariana. Ela mandou uma mensagem aqui pra gente, perguntando da programação, querendo conhecer mais o programa. Então, Mari, olha, acompanhe aí com a gente sempre a partir do 12h15, durante o período eleitoral, a partir do 12h25. Ok, antes de irmos embora, né, a gente já está chegando ao fim do programa, a gente quer dar aqui duas notícias para vocês. Aqui no estado de Minas Gerais, a segurança pública, a primeira que a gente quer informar é o seguinte, é sobre a segurança pública em relação à questão do Corpo de Bombeiros. Eles já começaram a fazer uma operação chamada Alerta Vermelho, que trata da fiscalização dos museus e centros culturais aqui do estado de Minas Gerais. Essa fiscalização acontece devido ao incêndio que aconteceu no Museu Nacional na semana passada. Nós até fizemos uma entrevista com o comandante do batalhão aqui de Paracatu, para saber como andam aí os nossos prédios históricos. Por aqui, ele falou e afirmou que está tudo seguro, está tudo bem, né? Segundo o Corpo de Bombeiros. Então, essa operação, que deve fiscalizar cerca de 350 museus aqui de Minas Gerais, não deve ocorrer em Paracatu. No entanto, cerca de 100 bombeiros participam dessas ações em pelo menos 20 cidades aqui de Minas Gerais. As cidades mais próximas de Paracatu que devem receber essa fiscalização são Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. Lembrando que não apenas os museus, mas todo o aparato cultural desses municípios deverá ser aí fiscalizado, Luiz.
Exatamente. Pois é, a gente também manda um recadinho aqui, a gente fala aqui, esse recadinho vem da assessoria de comunicação da prefeitura, através da Eucária Bio aí, quem nos enviou também foi a Graciele Mendes, que é diretora da Casa de Cultura. Ela diz que para fins de detetização e desculpinização, né, completa da sede da Casa de Cultura, tá passando por esse processo aí. Ela comunica que estará fechado, né, vai ser fechada a Casa de Cultura a partir das 14 horas do dia 12/9 até o dia 14/9. E só aí vai reabrir no sábado, no dia 15/9, a partir das 9 horas da manhã. E ela diz também, né, a Graciele, que a biblioteca, museu e arquivo público funcionará normalmente, Luiz. É importante complementar, porque isso ajuda até inclusive o trabalho dos bombeiros, né, Alessandro? Você estava falando aí, né, a Operação Alerta Vermelho não acontece em Paracatu, mas a preocupação com o nosso aparato, ela não encerra, né? Então, parabéns aí ao pessoal do setor de cultura que está fazendo a manutenção adequada dos nossos equipamentos culturais. Não, e precisa, né? Você vê que toda a estrutura dessas casas é uma estrutura colonial, né? Antiga, né? E precisa de todo o cuidado, né, Luiz? Uhum. Olha, e a segunda notícia, agora são 12 horas e 50 minutos aqui no seu Ponto a Ponto. A segunda notícia trata do mais novo tipo de veículo da Polícia Militar de Minas Gerais. A intenção é combater as quadrilhas de roubo a bancos aqui no interior do estado. Olha só que bacana. Algumas cidades vão receber veículos blindados para ajudar a enfrentar a criminalidade. Um veículo já está em uso pela PM em caráter experimental no município de Poços de Caldas, ali na região sul de Minas. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Elbert Figueiró, trata-se de um veículo que utiliza uma plataforma de caminhonete, porém é todo blindado. Inicialmente serão adquiridos 20 veículos desse modelo para serem distribuídos em regiões estratégicas e futuramente outros 20 serão comprados para ampliar o número de cidades atendidas. Cada veículo custa em torno, Luiz, R$350 mil. E essa primeira compra teve o valor total de R$7 milhões. Segundo os dados divulgados pela PM, os ataques a bancos vêm caindo em Minas Gerais de janeiro a agosto. Olha só para você ver, foram 66 ocorrências de roubo nas agências bancárias. No mesmo período do ano passado, foram 133 casos em 2016 e 172 registros em 2016. Foram presas 14 pessoas envolvidas no crime em 2017 e também foram presas 25 presos em 2018. 42 suspeitos foram detidos. Bom, mesmo com a redução, os ataques a bancos no interior de Minas Gerais ainda assustam os moradores na madrugada que aconteceu deste domingo, né? Um grupo fortemente armado atacou uma agência em Cariaçu, na região sul de Minas Gerais. Ao menos 10 pessoas participaram da ação. Os criminosos chegaram na cidade e atiraram várias vezes antes de explodirem os caixas eletrônicos. Nós aqui de Paracatu queremos agradecer aí a Deus e a todos que estão empenhados na segurança pública, né? Que combate aí esses criminosos, né, Luiz? Porque aqui a polícia tem conseguido aí combater de forma eficaz, né, esses criminosos. Exatamente, eu estava olhando as fotos, né, dessa nova viatura na internet, achei interessante, só para o ouvinte imaginar, não é aquele blindado de guerra, tá? Não é aquele blindado tipo do BOP, não, ele é um pouquinho menor, ele lembra muito, sabe o que, Alessandro? Aquela Toyota Bandeirante antiga, só que é grandona, assim, blindadona. Então, por que para a polícia é mais vantagem ter esse tipo de modelo? Porque é o seguinte, quando você pega um que é muito grande, às vezes o deslocamento dele fica muito difícil, ele é pesado, né? Ele ocupa muito espaço nas vias, então pode atrapalhar um pouco o serviço da polícia. Esse que no caso está em cima de uma plataforma de caminhonete, além dele ser resistente, ter um motor que sustenta, né, essa operação, ele facilita, né, no deslocamento dentro dos locais ali e obviamente mantém a segurança dos policiais que estão ali dentro, uma vez que essa blindagem ela suporta munição pesada, né, calibres pesados de armas de fogo.
mais leve, né? Mais eficiente aí, né? Exatamente. E olha, pensando bem, 20 carros por 7 milhões, 20 carros blindados, tem que lembrar, né? É um preço que eu imagino que não seja tão caro assim, né? A gente sabe que geralmente tudo que é comprado pelo poder público é superfaturado, né? Vamos dizer assim, mas nesse caso saiu um valor até adequado. É verdade, Luiz. Pois é, então o nosso ponto a ponto vai ficando por aqui, são 12 horas e 54 minutinhos. A gente agradece pela sua audiência, né? Fiquem todos com Deus. Queremos agradecer também ao Ederson, né? Nos trabalhos técnicos ali, né? E amanhã nós estamos de volta. Na apresentação, Alessandro Silveira, e na edição e reportagens, Luiz Otávio Sack. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã e até mais.